Olá, aqui é o Elton Oliveira e eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você considera a equipe na qual você trabalha, na qual você pertence, como uma equipe de alta performance? Difícil pergunta, né? E para te ajudar a responder essa pergunta, para você poder entender em que ponto que está a sua equipe, isso para você que é líder ou para você que está sendo liderado, ok? Eu vou te passar quais são os 3 ingredientes fundamentais para uma equipe ser considerada uma equipe de alta performance. Isso não é um conceito meu, tá? Isso inclusive envolve aquela pirâmide de Maslow, envolve um livro do John Whitmore que é Coaching para Alta Performance, no qual ele aborda alguns até indicadores que são considerados aí há muitos anos como essenciais e fundamentais para ser considerado uma equipe de alta performance, ok? Então vamos lá. Por que é importante você entender se uma equipe ela é ou não de alta performance? Eu falo alta performance, mas você pode colocar qualquer outro termo, uma equipe que, enfim, desempenha bastante, uma equipe produtiva, uma equipe de resultados, uma equipe de sucesso, não importa. O que importa são os 3 ingredientes que eu vou te passar para você poder entender em que ponto que você está, ok? Seja você líder ou seja você liderado, como eu já falei. O primeiro ponto é logo no início, que é a afeição, né? Alguns líderes não gostam muito desse termo de afeição, tem muito a ver com proximidade, tem líderes que gostam dessa distância, e em alguns momentos sim, ela é necessária, em alguns momentos não. Então aqui vamos chamar de integração, ok? Para poder ficar mais fácil. É o momento onde você entra na equipe, ou o momento onde outra pessoa entra na equipe, na dinâmica onde você já é parte integrante da equipe, ok? Quando há integração, né, ou seja, quando um membro é apresentado à equipe, para o líder, né, agora eu estou falando com o líder, é importante que você receba muito bem essa pessoa. O seu objetivo nessa hora é que a pessoa ela se sinta dependente daquilo, né? Naturalmente ela buscou aquele emprego, então ela se sente dependente daquilo, e mais importante ainda, que ela se sinta como pertencente daquele grupo, ou seja, ela tem que ter a sensação de pertencimento daquele grupo. Então como que você vai fazer isso? Você vai apresentar todos os membros da equipe, se possível você explicar o que cada um faz, se possível você explicar o porquê que cada um faz aquilo. Isso naturalmente pode ser feito tanto no primeiro dia de trabalho da pessoa, como antes, lá nas entrevistas, lá nas dinâmicas, ou seja, lá atrás quando a empresa mostra qual é o propósito inicial dela. Ou seja, aquela pessoa, você tem que despertar nela o desejo dela querer pertencer àquele grupo, certo? Então a primeira parte é isso. Se lá atrás, ou seja no momento que você for fazer essa integração, você não conseguir demonstrar pela pessoa que ela é parte de um grupo, ela vai se sentir isolada. E o problema de uma pessoa se sentir isolada é que ela não vai apresentar as dificuldades, ela vai ficar insegura em apresentar as dificuldades, ela pode cometer erros e ela vai tentar resolver tudo aquilo sozinho, e às vezes é uma coisa simples que você como líder, você que é expert naquilo, né, na função na qual você desempenha, você iria resolver de forma muito fácil. Isso gera insegurança, isso gera falta de confiança, ou seja, é uma coisa simples, mas que é importante ser realizado logo no início. Então, primeiro ingrediente, as pessoas elas se sentem pertencentes a um grupo. Isso é uma necessidade humana, a gente pertencer a uma sociedade. Okay? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é onde o líder ele vai passar quais são as tarefas daquela pessoa, ou seja, ele vai determinar quais são aquelas responsabilidades aquele indivíduo, para ele poder apresentar, além das tarefas, o sentimento de consciência, ou seja, ele tem que ter a consciência de que ele tem aquelas responsabilidades e que aquelas responsabilidades, elas possuem, como que eu posso dizer, um objetivo maior, que é atender a missão da empresa, os valores da empresa e tudo mais. Ou seja, o único objetivo aí do líder é conseguir passar para ele quais são as responsabilidades dele. Se ele conseguir ter consciência das responsabilidades dele, ele vai começar a ser uma pessoa independente. Ele vai sair daquela parte de acabei de chegar na empresa para uma parte de, olha, eu tenho as tarefas A, B e C, isso é importante por causa de A, B e C, porque isso pode impactar em A, B e C. Ou seja, ele vai se tornar uma pessoa responsável. Quando ele se torna uma pessoa responsável, ele se torna uma pessoa independente. E o legal de ser independente é que isso gera também a autoestima. Ou seja, ele passa de ser uma pessoa nova. Imagina você quando entrou na empresa, numa primeira empresa na sua vida. Você passou por um treinamento. Naquele momento do treinamento você estava dependente. Depois que você terminou o treinamento e começou a executar as atividades que você foi pegando o jeito, você se tornou uma pessoa independente. Dá uma alegria, dá uma sensação do tipo, nossa, agora eu não preciso de mais ninguém, entre aspas, porque agora eu já estou conseguindo desempenhar bem a minha atividade. Ou seja, o segundo ingrediente é
a independência, é a consciência, é a responsabilidade. Quando o líder consegue passar as tarefas, ele consegue fazer com que aquela pessoa entenda, tenha consciência sobre os porquês que ele está passando aquelas responsabilidades, aquele indivíduo ele tende a ter uma independência e uma autoestima maior, certo? Naturalmente, para que isso aconteça, tem que ter lá atrás uma boa integração, uma boa confiança, e nesse ponto também, para poder criar aí, como eu posso dizer, um rapport, para poder criar uma sintonia, é importante que o líder também ele exponha algumas falhas que ele tem, alguns defeitos que ele tem, porque isso vai mostrar para o subordinado que aquele líder é uma pessoa comum como ele, uma pessoa que falha, uma pessoa que chora, uma pessoa que sente dor, né? Tem alguns líderes que não gostam de fazer isso, mas isso vai gerar uma sintonia com o seu liderado. E outra coisa que é muito importante, que é o terceiro ingrediente, é a cooperação. Ou seja, quando o indivíduo subordinado ele entende quais são as suas responsabilidades, ele já é uma pessoa independente, ele começa a dividir o seu conhecimento com o grupo. Ele consegue enxergar que as atividades que ele está realizando não é para ele. Ou seja, ele se desprende do ego, ele se desprende de toda a vaidade para poder realizar as atividades com o objetivo maior de atender a missão da empresa, com os valores da empresa, com a visão da empresa. Só que muitas vezes as equipes não chegam nesse ponto justamente porque aquele integrante ele não se sente integrado, ou seja, aquele colaborador não se sente integrado, ou aquele colaborador ele se sente com medo de dividir aquele conhecimento que ele tem, com medo de que se ele dividir, ele vai ser mandado embora. Porque pessoal, olha só o que ele pensa. Se eu passar tudo que eu sei para os outros, logo não vão precisar de mim, porque todo o meu conhecimento está espalhado entre outras pessoas. Ou seja, se apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dá para fazer sem mim. Só que isso é um grande erro que o subordinado comete. Por quê? Quanto mais conhecimento ele possui, quanto mais ele poder distribuir aquele conhecimento, mais as pessoas vão olhar para ele com bons olhos, do tipo, olha, essa é uma pessoa inteligente, é uma pessoa esperta, é uma pessoa que domina várias áreas, é uma pessoa que tem um conhecimento mais amplo. Só que às vezes as pessoas não têm esse tipo de pensamento justamente porque lá atrás o líder não fez uma boa integração, ou seja, ele não fez com que ele se sinta parte da equipe, não deu segurança para ele poder apresentar suas falhas, os seus defeitos, expor quais são as suas dificuldades. Ou seja, entende? É dos dois lados que precisam trabalhar, tanto o líder com a sua parte de poder mostrar, olha, eu confio em você, é isso, 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 quanto também do liderado de poder apresentar e desempenhar um papel maior nessa última parte, né, de cooperação, onde ele divide o conhecimento e na hora que ele começa a trabalhar pensando nos valores da empresa, na missão e tudo mais. É aquele tipo de funcionário que começa a trabalhar pensando, será que se eu fizer isso eu vou estar ferindo os valores da empresa? Será que isso está correto? Será que isso está a favor da missão da empresa? Será que o que eu estou fazendo aqui eu não estou enfeitando? Será que eu não estou colocando chantilly num bolo de areia? Ou seja, o funcionário ele começa a executar as atividades de maneira muito mais assertiva. E aí a gestão do tempo, liderança, enfim, a cooperação, a educação, tudo isso vem automático. Por quê? Porque ele está olhando lá na frente. Ele está tendo uma visão muito mais macro do que uma visão micro, olhando só para suas atividades operacionais. Ok? Então, resumindo, os 3 ingredientes de uma equipe de alta performance são uma boa integração, a pessoa se sentir pertencente a uma equipe. Segundo, consciência e responsabilidade. Somente quando o integrante ele ter consciência e responsabilidade dos porquês daquelas tarefas que ele executa são importantes e tem um bem maior, e aquilo está relacionado com ele, é quando ele vai desempenhar com muito mais assertividade aquelas tarefas. E terceiro, quando o integrante ele se despende da vaidade, do ego, e ele começa a dividir o seu conhecimento com outras pessoas. São pessoas na qual não estão trabalhando somente pelo dinheiro, estão trabalhando também em levar o seu conhecimento para outras pessoas, assim como eu estou fazendo com você nesse vídeo, você está aprendendo, certo? Ah, Wellington, mas e se minha equipe está falhando com alguns itens e eu não me sinto seguro para poder falar com o meu líder, como que eu faço? Olha, primeiro você tem que fazer uma análise real se isso é verdade, porque uma coisa é ser, outra coisa é o que você acha que é. Então, antes de você sair falando com o seu líder, olha, a nossa equipe aqui, eu não me sinto pertencente a um grupo, não. Faça uma análise de verdade, ou seja, com quais são os seus argumentos para poder provar isso que você está falando, né? Com base em quê? Quais são os critérios que você está utilizando para poder enxergar que você não está sendo pertencente a uma equipe? Quais são os indicadores que você está utilizando? Ou seja, para um pouco e pensa se realmente isso não está acontecendo.
E se estiver acontecendo, chama o seu líder para uma conversa franca e explica para eles, olha, eu acho que a gente está pecando nisso aqui, acho que a gente pode fazer dessa forma. Ou seja, apresente o problema, apresente a sua análise e apresente também uma solução. Porque se você só apresentar o problema, fica muito cômodo você jogar a responsabilidade para o lado de lá. Agora, se isso também está acontecendo, existe também uma parcela da sua responsabilidade nisso. Então é importante você apresentar, assim, abertamente o que está acontecendo, qual é o seu ponto de vista, porque aí você consegue discutir se realmente tem sentido ou não isso que você está falando, certo? Espero ter te ajudado. Passe esse vídeo para outros líderes que você conhece, pessoas que são parte de uma equipe, né? Bem provável que você faça parte de uma equipe, dificilmente você trabalhe sozinho, acho que ninguém trabalha sozinho. Até quem trabalha sozinho precisa de alguns parceiros, né? Não dá pra gente ser autossuficiente, então tenho certeza que você vai conseguir contribuir com essa pessoa utilizando o terceiro ingrediente, que é a da doação. Certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.